Oi, gente. Boa tarde. Quero falar com vocês, mas antes de falar com vocês, eu quero pedir para que vocês visualizem e deixem seu joinha. Se gostaram, visualize, mas deixe seu joinha. Se gostaram, por favor, deixe seu joinha, para que eu possa sempre estar fazendo o que eu gosto. Eu sempre fui muito tímida, eu ia às igrejas, tinha testemunho para falar e nunca quis ir lá na frente porque eu era muito tímida. Sempre tive vontade de louvar, mas nunca tive coragem de ir lá na frente louvar porque eu era muito tímida. Então eu encontrei uma maneira de conversar um pouco e falar sem tanta timidez. E eu estou com a Bíblia, vou tirar, vou ler um pedaço através da Bíblia Sagrada. Deixa eu ver se assim dá para mostrar. Bíblia Sagrada, não sei como que eu faço para ficar certinho. Bíblia Sagrada, mas dá para saber que isso é uma Bíblia, né? Bíblia Sagrada, né? E sempre tive muito medo de ler Apocalipse, porque Apocalipse fala dos sinais dos fins dos tempos, e eu sempre tive muito medo. Então, depois de tudo que está acontecendo e dessa pandemia, que não encontram vacina, e depois de tudo que está acontecendo e que já aconteceu nesse mundo, eu quis entender o porquê disso tudo. Aí resolvi ler Apocalipse para entender um pouco, ver se eu encontro uma resposta, uma razão, né, de tudo que está acontecendo. Então, é a palavra de Deus, o 7, Apocalipse 15, aqui ó, 15, os 7 flagelos. Apocalipse 15, os 7 flagelos. Eu vou ler um trechinho. Aí amanhã eu acabo de gravar o segundo, né? O terceiro capítulo, até acabar as mensagens das 7 taças, certo? Ó, Apocalipse 15, eu tô lendo na Escritura Sagrada. Para quem acredita na palavra de Deus, esse é um livro sagrado que as profecias de Deus já se cumpriram e vão se cumprir. Então, Deus envia os flagelos. Depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro, resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu após 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Primeiro flagelo, aqui no 16 do Apocalipse. Primeiro flagelo. Houve
vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Saiu voz, o primeiro anjo, e derramou a sua taça pela terra, e aos homens poderosos da marca da besta, e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Tá? O segundo flagelo. Derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Terceiro flagelo. Derramou o terceiro as suas taças nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu és que eras santo, pois julgaste estas causas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Também derramaram sangue de santos e profetas, e deram-lhe sangues a beber. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. O quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimavam com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhes darem glória. Os homens estão sendo... Não digo todos, porque tem muito povo de Deus aqui na terra. Olha bem. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram ainda o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para dar glória. Tem muita gente que com essa pandemia, tem muito povo de Deus aqui na terra, eu sei que tem. Mas tem muitos malfeitores que mesmo com essa pandemia continuam fazendo maldade. Continua fazendo maldade. E não se arrependem dos pecados para dar glória ao Santo Deus. Então, esse daqui, agora vamos para o quinto flagelo. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram: ó Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, não se arrependeram de suas obras. O sexto flagelo. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, porque esses são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Amargedon. O sétimo flagelo.
Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Senhor do céu, Deus Todo-Poderoso, sempre tive medo de ler o Apocalipse por causa dessas coisas que fala dos fins dos tempos. Mas para entender o que está acontecendo, eu procurei ler mais a Bíblia, e sou pecadora, sou. Mas eu procuro entender a palavra de Deus. Quem não tem pecado nesse mundo, né? Então, eu procuro entender, procuro não pecar, não tenho ódio de quem me faz o mal. Se precisar de mim, ficar doente, eu vou lá e ajudo. De coração, que eu já fiz isso e continuarei fazendo. E graças ao meu bom Deus, não tenho ódio de ninguém. E procuro entender a sua palavra. Pois nessa pandemia, há muita gente que faz blasfêmia contra Deus. Mas enquanto a gente não se arrepender em uma só voz, entender os mandamentos de Deus e em uma só voz pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados e misericórdia de tudo que está acontecendo, que as nossas vidas está nas mãos do meu Senhor que vive está, do nosso Deus. Então eu tirei isso tudo, as sete taças, né, do flagelo, do fim dos tempos. Vocês, creio eu que esse inimigo que tá aí no ar voando, sem ninguém, nem os melhores cientistas do mundo conseguir uma vacina, creio que já é um grande flagelo. Creio. E que Deus tenha misericórdia, porque Deus quer a nossa salvação. É só isso que Ele quer, a nossa salvação. E procurando entender mais um pouco, porque pandemia sempre teve no mundo, como eu já ouvi muita gente falar. Mas essa pegou o mundo inteiro, com mortes e mortes coletiva. O mundo inteiro, a gente há de se pensar. Grande beijo, não esqueça de dar o seu like e dar o seu joinha. Depois farei mais vídeos, mas deixa o seu like. Visualize e deixe seu like. Dê o seu joinha. Muito obrigado, fique com Deus. Que Deus proteja a todos.